Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos na Academia de Pregadores, estudando as lições bíblicas de escola dominical dos jovens. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 4 do dia 23 de janeiro de 2022. Primeiro trimestre de 2022, estamos estudando sobre Jesus através do Evangelho, pela ótica, pela lente do evangelista João. O título da nossa lição é Você Precisa Nascer de Novo. Essa história narrada por João é uma história magnífica do doutor da lei que chegou até Jesus e Jesus vai direto ao ponto. Jesus conhecia e sabia que ele tinha a necessidade eu vou ser bem redundante, de um verdadeiro encontro com a verdade. E é isso que aconteceu, foi isso que aconteceu com este homem, e nós aprendemos nesta narrativa de João, não somente que, que Nicodemos tinha uma necessidade, mas aprendemos também que nós precisamos entender que as pessoas precisam de Jesus. Essa é uma necessidade diária que nós temos, entender que as pessoas precisam de Jesus e falar de Jesus ao coração das pessoas. O texto principal está em João capítulo 3 e versículo 5, que nos diz o seguinte: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus falou com Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, ele ficou sem entender, sem compreender. Ele disse, pode o homem entrar no ventre da mãe e nascer novamente? Jesus estava falando, é claro, de um novo nascimento, de um nascimento não físico, mas de um nascimento espiritual. É claro que este nascimento espiritual projeta as coisas físicas na nossa vida, porque ele produz uma transformação intensa, plena em todas as áreas da nossa vida, mas é um nascimento espiritual. O resumo da lição nos diz que a mensagem de Jesus é bem clara. Não basta ser religioso. Se tem uma coisa que a gente precisa combater nos nossos dias é a religiosidade. E quando a gente olha para as questões de religiosidade, a gente sempre tem o costume, a mania de olhar para quem professa outro tipo de religião, outra base de fé, outra crença que não a nossa. Mas é preciso olhar para nós e entendermos que se nós não tivermos cuidado, nós nos tornamos também religiosos, nos tornamos religiosos, começamos a fazer as coisas simplesmente por um rito religioso, por um costume, e nos acostumamos com o culto, com Deus, com a igreja, e nós precisamos fazer realmente com o coração voltado para Deus. Vamos ao texto bíblico da nossa lição, que está em João capítulo 3, versículos 1 ao 7, que nos diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quando o texto fala que príncipe dos judeus, está falando de alguém que tinha uma posição muito elevada entre os judeus. Não é porque os judeus aqui estavam debaixo do domínio de Roma, mas haviam homens com uma ação, com uma posição muito elevada. E um destes era Nicodemos. Este foi ter com Jesus, e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Perceba que os judeus sabiam quem Jesus era. Estavam observando Jesus. E isso é um aprendizado para nós. As pessoas estão sempre nos observando. E se eles viam aquilo que Jesus fazia e reconhecia que só Deus podia fazer através da vida de Cristo,
eles também veriam se Jesus cometesse falhas. O que nós aprendemos com isso? As pessoas veem as coisas boas que Deus faz através da nossa vida, mas elas veem também as coisas más que nós fazemos. Precisamos ter cuidado com isso. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É interessante que Nicodemos chega para Jesus com uma abordagem, ele chega querendo puxar uma conversa. E aí Jesus vai direto ao ponto. Fala com ele: Nicodemos, é disso aqui que você precisa. Esta atitude de Jesus nos ensina a mostrar para pessoas o que elas verdadeiramente precisam. Às vezes nós vamos conversar com alguém, a pessoa está se queixando, falando de um problema, de uma dificuldade, e a gente fica tentando, não, mas é isso mesmo, né? E infelizmente o nosso mundo hoje é assim. O que nós precisamos aprender com Jesus é levar ao coração das pessoas o que elas precisam. Você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa de uma transformação que só o Espírito Santo pode produzir. Você precisa nascer de novo. Jesus faz isso com Nicodemos. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, olha a visão de Nicodemos, é só uma visão humana. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Embora Nicodemos não entendesse, Jesus falava aquilo que era necessário para a sua vida. E eu aprendo com isso que, às vezes, nós temos medo que as pessoas não entendam bem a nossa linguagem ou aquilo que nós estamos falando, que faz parte do nosso ambiente cristão evangélico. E a gente deixa de falar, a pessoa não vai entender muito bem. Enquanto isso, os espíritas falam, enquanto isso, os mormons falam, os testemunhos de Jeová chegam e falam, despeja em cima da pessoa. Nós não precisamos ter medo daquilo que nós devemos falar, porque a pessoa pode até não entender, como foi o caso de Nicodemos aqui. A priori, a princípio, ele até não entendeu, mas o importante é que a gente vai ver na lição de hoje que depois ele se tornou um discípulo. Ele realmente foi tendo um crescimento espiritual. Ele teve um encontro com Jesus aqui, entendeu que precisava de uma mudança de vida e o crescimento pessoal de Nicodemos o fez tornar-se discípulo de Jesus. Primeiro ponto da nossa lição. Uma mensagem clara. Primeiro parágrafo. Religiosidade não basta. Jesus sabia o que ele precisava. Jesus sabia que ele era um homem religioso, mas ele precisava de ser um homem salvo, transformado. Então, Jesus sabia a condição espiritual de Nicodemos. Existem muitas pessoas que declaram a sua fé e são aparentemente muito boas. Parece que a pessoa está no caminho certo. Nós precisamos ter a convicção de que Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade. Jesus é a única salvação. Nós já experimentamos isso. Você não pode ter medo de falar disso para os seus colegas de escola, de faculdade. Você não pode ter medo. Você não pode ter medo de afirmar: Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus é a porta. Ele é o bom pastor. Não tem outro. Não tem outro. Nicodemos chega com toda uma roupagem de religiosidade, mas Jesus sabia do que ele verdadeiramente precisava. Eu tenho dito que as pessoas, às vezes nós ficamos com medo de falar de Jesus para as pessoas, e nós precisamos entender que as pessoas não estão esperando que nós sejamos como todo mundo é. As pessoas estão realmente ansiosas por alguém que fale a verdade. E quando nós nos posicionamos desta forma, as pessoas começam a nos procurar. Eu trabalhei 15 anos
O último lugar que eu trabalhei na minha carreira profissional foi 15 anos. E quantas vezes as pessoas chegavam para me procurar, pessoas chegaram para procurar, para orar por gente que estava endemoniada. Chegavam pessoas que me procuravam para orar pela família delas, para conversar. Por quê? Porque as pessoas estão realmente esperando encontrar alguém que tem uma palavra de Deus para a vida delas. Então não tenha medo de ser esta pessoa. Na verdade, isso vai te destacar entre os seus amigos, isso vai te destacar na sua faculdade. É claro que um ou outro vai se opor, mas mais importante do que as oposições são os resultados que Deus vai produzir através da sua vida. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo do primeiro ponto, Nicodemos reconhece que Jesus era um mestre vindo de Deus. Perceba que ele chega para Jesus e diz: eu vejo que tu és mestre vindo de Deus. Eu vou falar, se fosse eu, não vou falar nenhum de vocês. Se fosse eu, talvez ia me envaidecer com aquilo. Realmente, fazer o quê? Humildemente falando, mas eu sou mesmo. Jesus não. Jesus sabia, Nicodemos chegou e Nicodemos não poderia sair daquela conversa. Eu acho interessante isso que o comentarista nos coloca. Nicodemos não podia sair daquele encontro como se tivesse falado com mais um dos muitos mestres de Israel. Era imprescindível que a superioridade de Cristo e sua missão ficassem absolutamente claras. Jesus não perde a oportunidade.
Nicodemos chega, faz um elogio, Jesus sabe que ele está falando a verdade, mas Jesus aproveita a oportunidade para transmitir ao coração de Nicodemos uma mensagem transformadora. Quantas vezes Deus nos dá essa oportunidade também, nos coloca em situações que as pessoas chegam e reconhecem o nosso trabalho, reconhecem algo bom que a gente fez, e a gente precisa aproveitar essas oportunidades para falar de Jesus ao coração das pessoas. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o perigo da relativização. A gente sabe que uma das piores coisas do nosso mundo hoje é o relativismo. Perdão, o relativismo. O que é o relativismo? O relativismo ensina que não existe verdade absoluta. Uma coisa é verdade para você, não é verdade para mim. E é claro que o relativismo é diabólico, é demoníaco, é falso. É claro que o relativismo é uma característica da sociedade pós-moderna. Existe sim uma verdade absoluta. E a palavra de Deus nos exterioriza esta verdade. Nós estamos estudando este trimestre, na lição dos adultos, as Escrituras Sagradas, e a gente sempre tem falado isso lá na lição dos adultos. Né? A palavra de Deus é a verdade. Nós não podemos relativizar. Nós precisamos realmente falar aquilo que é uma necessidade das pessoas. Elas precisam ouvir esta verdade. Segundo ponto, de fariseu a discípulo. Primeiro parágrafo, a Bíblia fala que Nicodemos era um príncipe dos judeus, ou seja, ele tinha uma posição destacada entre os fariseus. Era considerado príncipe dos judeus. Jesus não media palavras, essa palavra aqui tem que ser uma palavra mais amena para esse príncipe, porque ele é muito importante. Agora, para o pobre, não, a gente já larga logo uma palavra no peito dele e seja... Não, Jesus, ele falava aquilo que a pessoa precisava ouvir. Fosse ela pobre, fosse ela rica, fosse ela príncipe dos judeus. Então, ele era um príncipe dos judeus. Depois, ele foi um fariseu evangelizado. Então, embora fosse um homem muito conceituado na sociedade, e embora ele também fosse muito convicto das suas próprias crenças, Jesus o evangelizou. Às vezes a gente tem medo, como que eu vou evangelizar esse meu professor de faculdade? Ele é doutorado, pós-doutorado, PhD nisso e naquilo. Como que eu vou falar para ele? Fale o evangelho de forma simples. Fale o evangelho que você está vivendo. Fale o evangelho que o Espírito Santo comunicou ao seu coração. E é assim, não, seja aquilo que você é ao evangelizar. O seu colega de faculdade, os seus amigos de rua e o seu professor. Jesus fala simplesmente o evangelho. Jesus fala com Nicodemos, o mesmo evangelho ministra ao coração de Nicodemos, o mesmo evangelho que ele ministrava ao coração de todas as pessoas. Então, ele se tornou um fariseu evangelizado. E depois nós vemos Nicodemos no grupo dos discípulos. No grupo dos discípulos. E é interessante quando nós pensamos nisso aqui, porque o segundo momento que Nicodemos aparece, ele está ainda entre os fariseus. Mas quando Jesus foi crucificado, ele aparece, deixa eu mudar essa cor aqui, ele aparece junto de José de Arimateia, identificado como discípulo de Jesus. Aqui estão os textos que fazem essa narrativa. Identificado como discípulo de Jesus. Ou seja, a palavra de Jesus ao coração de Nicodemos foi efetiva. Jesus lançou a palavra no coração dele, lançou a semente da palavra e essa semente verdadeiramente germinou. Como é bom quando nós encontramos pessoas que nós falamos de Jesus para elas e depois elas se converteram. Eu estava lembrando esses dias, falando com a minha esposa, que quando eu sou militar, né, hoje da reserva, mas quando eu era terceiro sargento, bem novinho, 26 anos de idade, tinha uma carinha de menino, parecia que eu tinha 16 anos de idade, nem barba tinha. Eu trabalhei com um senhor que era subtenente
já foi para reserva já há vários anos, e ele pegava no meu pé demais da conta, mas falava de mim para outras pessoas, e enfim, muita coisa. E depois ele saiu da nossa unidade, foi para outra unidade, foi para reserva, e poucos meses antes que eu fosse para a reserva, ele teve na sessão que eu trabalhava. E aí ele conversou comigo e ele falou assim: olha, a sua atitude me ajudou muito a ser crente. E eu falei: por quê? Aquele tempo que a gente trabalhou junto, eu pegava no seu pé, fazia, falava isso e aquilo, e você sempre soube me levar. Eu sempre fiquei observando as suas atitudes. Assim como Nicodemos estava observando Jesus, existem pessoas que estão te observando também. Tem pessoas que vão se aproximar de você, você vai ter oportunidade de falar de Jesus para elas. Mas tem pessoas que vão só te observar e, através da sua atitude, elas se converterão a Cristo. Agora, se você tem a oportunidade de evangelizar, de falar, fale. Agostinho dizia isso. Pregue em todo o tempo, se necessário for, use palavras. Nicodemos aparece aqui, olha, depois, na morte de Jesus. Já no sepultamento de Jesus, ele aparece junto com José de Arimateia, um homem também rico, importante na sociedade judaica daquele tempo e que foi preparado para aquele momento. Não tenha medo de falar do evangelho para qualquer pessoa, porque a semente vai germinar. Talvez aqui e agora, enquanto você está falando, ela vai se opor a você, vai contrapor as suas palavras, mas ela vai para casa, o Espírito Santo vai comunicar aquela mensagem ao coração dela. E daí a pouco, lá na frente, você vai saber ou encontrar com essa pessoa e essa pessoa foi realmente envolvida pelo evangelho e foi uma semente que você plantou. Terceiro ponto, milagre do novo nascimento. E aí o nosso comentarista vai falar sobre a regeneração. Depois, no segundo parágrafo, ele vai tratar sobre a regeneração no método da salvação. E depois ele trata sobre regeneração e batismo no Espírito Santo. Então vamos lá. Regeneração é um dos passos da salvação. O que é regenerar? Voltar a ser como antes. Eu sempre gosto de usar como figura da regeneração quando leciono doutrina da salvação, que é a soteriologia, a lagartixa, aquele bichinho que anda na parede, quando você corta o rabinho dela, ele cresce e volta a ser como antes. No processo de salvação, ocorre primeiro a conversão, depois a justificação, que é como uma declaração diante do tribunal de que a falha que foi cometida já está justificada, e depois a regeneração, isso é instantâneo. Regeneração é voltar a ser o que era antes. No processo de regeneração, nós voltamos a ser o que Adão era no Éden, e temos liberdade para estar diante de Deus de novo. Então, isto é o processo de regeneração. É um método da salvação. Então nós nos convertemos, somos justificados, regenerados, santificados, a santificação é progressiva, e glorificados, que é a glorificação final, isso vai acontecer no arrebatamento. A conversão é instantânea, a justificação é instantânea, a regeneração é instantânea, a santificação é progressiva, e a glorificação final também será instantânea. E, por fim, o comentarista trata sobre a regeneração e o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele ocorre em pessoas que são regeneradas. Ah, mas um amigo meu estava em casa, não tinha levantado a mão recebendo Jesus como Salvador ainda e foi batizado no Espírito Santo. Na verdade, ele não tinha feito este ato, mas ele já tinha se entregado a Jesus e o processo de regeneração já estava ativo na sua vida. Então ele foi batizado também com o Espírito Santo. Que esse processo de regeneração seja uma verdade na nossa vida e que nós continuemos passando pelo processo da santificação até que sejamos glorificados. Quando vai se cumprir o que Paulo disse, convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Deus te abençoe, um grande abraço, até a semana que vem, quando nós vamos estudar sobre o segundo sinal, a cura do filho do oficial. Deus te abençoe em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial.
Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.